Boa noite, turma. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de exames contrastados. Semana passada não tivemos aula, porque na terça-feira foi a reunião com a escola, e na sexta, que é onde a gente tinha a princípio marcado, foi feriado aqui na cidade de Açu. Então, hoje nós voltamos às nossas aulas normais, que vamos dar continuidade todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Hoje nós teremos nossa terceira aula da disciplina de exames contrastados, onde vamos estudar outros 3 exames, e aí posteriormente também farei uma aula de revisão geral, onde a gente vai relembrar tudo o que foi visto, e aí já iniciaremos a nova disciplina, que será a disciplina de radioterapia. Bom, como foi informado, temos algumas novidades, as coisas felizmente estão voltando a caminhar. Com relação às aulas práticas, às aulas de estágio, nós já temos notícias positivas. Para algumas turmas, os estágios já estão voltando a partir do próximo mês, mas no caso de vocês que estão nas aulas teóricas, nas aulas de sala de aula, nós ainda não temos uma data pré-definida, tá bom? Enquanto isso, vamos mantendo as aulas do estudo do ensino remoto. Para abrir nossa aula de hoje, abrir com a mensagem do Malcolm X, que diz que o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. Então, se preparar é muito importante. Vejo muitos alunos reclamando pós-curso, não consegui emprego, não consegui trabalho, não tem campo para estagiar, para trabalhar, enfim, mas durante o curso você se preparou para isso? Você se preparou o suficiente? Você estudou? Você se dedicou? Então é muito importante vocês se dedicarem, vocês estudarem, vocês se prepararem hoje, para no futuro colher os frutos. Então, hoje nós vamos estudar 3 novos exames contrastados, certo? Nós já estudamos 3, vamos estudar mais 3 hoje, fechando os 6, dando aquela relembrada, fazendo um breve resumo das aulas anteriores. A gente viu, nosso primeiro exame contrastado foi o esofagograma, certo? O exame contrastado que estuda o canal que liga a boca até o estômago, né? Que estuda o esôfago. Estuda também a deglutição, o ato de mastigar e de deglutir, de engolir. O esofagograma utiliza o sulfato de bário como meio de contraste e sua via de administração vai ser a via oral. Literalmente, o paciente ele vai beber, vai engolir o sulfato de bário e depois serão feitas as radiografias para a realização do exame. Estudamos também o segundo exame contrastado, que foi o enema opaco, ou enema baritado. O enema opaco estuda o intestino grosso e o reto. O meio de contraste utilizado também é o sulfato de bário, mas muda a sua via de administração. No enema opaco, a via de administração vai ser a via retal, certo? Então, via de administração retal, né, endocavitária, e o meio de contraste utilizado vai ser o sulfato de bário, que vai estudar o intestino grosso e o reto do paciente. E o nosso terceiro exame contrastado foi a urografia excretora, que é o exame contrastado que estuda o sistema urinário, os rins, os ureteres e a bexiga. A via de administração vai ser a via intravenosa ou endovenosa, né, na veia do paciente, e o meio de contraste utilizado vai ser o iodo, e ele vai estudar o sistema renal, o sistema urinário do paciente. Então, basicamente, esses foram os 3 exames que nós estudamos. Lembrando que próxima terça-feira, a partir das 19 horas, eu farei uma revisão mais detalhada sobre cada um deles. Lembrando também que vocês têm à disposição essas aulas para assistirem quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida, podem deixar e-mail, deixar mensagem pelo WhatsApp, que eu mando material, que eu tiro dúvidas por áudio, sempre à disposição, até também para que não acumule muito conteúdo. Essa disciplina ela não é tão extensa, mas ela tem um grau de conteúdo, uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, o nosso quarto exame contrastado vai ser a mielografia. A mielografia é o exame radiológico contrastado que vai estudar o canal medular, a medula óssea. Quando a gente estava estudando na disciplina passada de meios de contraste, a gente estudou basicamente 4 vias de administração. Vamos relembrar? A via oral, quando o meio de contraste é administrado pela boca. A via intravenosa, quando o meio de contraste é administrado
na veia do paciente, a via endocavitária ou retal, quando o meio de contraste é administrado por orifícios naturais, reto, útero, por exemplo, e estudamos também uma via de administração que algumas pessoas acharam um pouco diferente, porque era feito direto no canal do canal medular do paciente, tá bom? Essa via de administração é a que vai ser utilizada na mielografia, certo? Então, a mielografia, ela vai ter essa via de administração, tá bom? Então, a mielografia é um neumo radiológico contrastado que vai estudar a região do canal medular. Consiste na introdução de uma substância de contraste por via intratecal, que é a via de administração que nós estudamos, que é direto no canal medular. Inclusive, a intratecal, ela tem uma característica específica, que é a sua administração é feita normalmente pela equipe médica e não pela equipe de enfermagem. Diferente dos outros exames que nós temos visto, onde é a equipe de enfermagem que fica como responsável para essa parte da administração do contraste. Sempre reforçando que nós na radiologia não temos habilitação para isso. A gente não pode administrar o contraste. Quem administra o contraste é a equipe de enfermagem ou a equipe médica. E na mielografia, como a via de administração intratecal ela é mais sensível, entre L3 e L4, a gente posiciona o paciente, flertida um pouco, as costas, abre um pouco o canal, e é colocado o meio de contraste nessa região. Então, a mielografia é o exame radiológico contrastado que estuda o canal medular. Se estuda o canal medular, a sua via de administração vai ser a via intratecal, que é feita normalmente na região lombar, entre L3 ou L4, no espaço espinhal, também chamado de espaço subaracnoide. Posteriormente vão ser feitas radiografias, né? Seja radiografias convencionais, sejam tomografias, ou até mesmo a utilização de equipamentos que mostram imagens em tempo real, certo? Que é a radioscopia ou fluoroscopia. O meio de contraste utilizado vai ser um meio de contraste hidrossolúvel. O que é um meio de contraste hidrossolúvel? Hidro de água, solúvel de água. Então, o meio de contraste hidrossolúvel é aquele que se dissolve em água. Qual meio de contraste é hidrossolúvel? É o iodo, certo? Então, na mielografia, o meio de contraste utilizado vai ser o iodo, também com a característica. Na mielografia, é obrigado a ser utilizado o iodo não iônico, certo? A gente estudou essa questão de iodo iônico e iodo não iônico na disciplina passada. Vimos que dentro do meio de contraste iodo temos essa classificação do iônico e do não iônico. O iodo iônico é um iodo mais antigo, que contém uma maior osmolaridade, uma maior concentração de substância e uma porcentagem, um potencial maior de gerar possíveis danos, possíveis reações alérgicas ao paciente. Só um instante que estão aparentemente. Achei que estavam mandando solicitação aqui, por isso que eu abri. Enfim. Então, existe o iodo iônico e o iodo não iônico. O iodo iônico ele é mais antigo e ele tem um potencial maior de causar reações alérgicas no paciente. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo, foi melhorando até chegar-se à criação do iodo não iônico, que contém uma menor osmolaridade, uma menor concentração da substância iodo e, consequentemente, sendo mais seguro, gerando menos reações alérgicas, menos danos ao paciente. Então, na mielografia, é sempre solicitado para ser realizado o iodo não iônico, certo? Pois, devido à sua administração ser um local muito sensível, o iodo iônico poderia causar reações graves, né, colocando a vida do paciente em risco. Mielografia estuda que região do corpo. Mielografia estuda a região do canal medular. Utiliza que meio de contraste? O iodo não iônico. E a sua via de administração vai ser a via intratecal. Já vou mostrar um videozinho aqui para ilustrar como funciona o exame. Estou me adaptando com isso aqui.
Então, esse vídeo ilustra o primeiro exame contrastado que nós estamos estudando hoje, que é a mielografia. Então, a mielografia estuda esse canal, que é chamado de canal medular. Está mostrando aqui. Aqui do lado são os discos vertebrais, né? Onde são nossos ossos, a nossa coluna, e dentro dele tem esse espaço que é chamado de canal medular. Então, para o estudo desse espaço do canal medular, é solicitado o exame contrastado chamado de mielografia. Mostrando as possíveis lesões que podem ter na região, tumores, desgastes. A via da administração é aquela via que nós estudamos chamada de intratecal. A via intratecal é quando o meio de contraste é administrado direto no canal medular. Como a gente estava falando, isso foi visto na disciplina de meios de contraste. Via oral, via intravenosa, via endocavitária e via intratecal. Então, muitos alunos, professor, quando é que vai se utilizar uma via de administração como essa? É arriscada, só o médico aplica. Então, eu trouxe para vocês o exame específico que utiliza essa via de administração, que é a via intratecal, que é quando o meio de contraste vai ser administrado diretamente no canal medular, mais especificamente na região entre L3 e L4. Então, vai ser colocado, a gente está vendo aqui uma anestesia na região, vai ser isolado, colocado o acesso, e vai ser administrado o meio de contraste. O meio de contraste reforçando que é o iodo não iônico. Lembrando, o iodo não iônico, ele é mais caro, mas em compensação ele é mais seguro, mais moderno, diminuindo as chances de reações ao paciente. E aqui nós já estamos vendo a radiografia da região lombar, e essa linha branca aqui no meio do canal medular é o meio de contraste, iodo não iônico. Vou mostrar outro videozinho aqui para vocês. Então, acho que vocês estão vendo o vídeo agora. Deixa eu tirar aqui o áudio. Qual o nome desse equipamento aqui? Tá seta é o equipamento de fluoroscopia. Lembra? Fluoroscopia ou radioscopia. Como funciona a radioscopia? Em vez de mostrar imagens por foto, como o raio-x ou tomografia, mostra imagens por vídeo, em tempo real. Fonte de radiação fica liberando e o médico acompanha a imagem em tempo real no monitor. Então, nesse vídeo aqui está mostrando que pode ser utilizado também com a fluoroscopia. Mielografia estuda o canal medular. Mais uma vez mostrando o isolamento da área, feito o acesso para a administração do contraste. Que via de administração é essa? É a via intratecal. É feita a administração do contraste, o contraste vai se espalhar na região do canal medular e, posteriormente, vão ser feitos os exames por imagem, seja radiografias, tomografias, ou, no caso desse videozinho aqui, ilustrando, utilizando a radioscopia. Então, a mielografia é o exame radiológico contrastado que vai estudar o canal medular. A sua via de administração vai ser a via intratecal e o seu meio de contraste utilizado vai ser o iodo não iônico. Como a gente vem estudando, cada exame contrastado, ele tem alguns preparos específicos, né? Que normalmente é ligado à questão de jejum, a parte de entrevista com um paciente, preparo da sala e tudo mais. Então, falar um pouquinho sobre a questão do preparo na mielografia, que geralmente é um exame, devido à sua via de administração ser um pouco mais, digamos que arriscada, mais invasiva ao paciente,
já que é na região do canal medular, já que só o médico pode administrar o contraste. Obviamente, isso deixa o paciente apreensivo. Como a gente viu em um dos vídeos, pode ser sim utilizado um relaxante, um sedativo, algum tipo de anestésico para deixar o paciente mais relaxado e mais à vontade para a realização do exame. Antes do exame, todo o procedimento tem suas complicações, então entra toda aquela parte de preparo da sala e também toda a parte de orientação ao paciente, a toda a equipe. Lembrando que o exame contrastado, ele tem aquela característica de ter todo um preparo pré-exame, de saber se o paciente tem alergia ou não, saber se o paciente tem problemas renais, se o paciente tem algum outro tipo de problema que o impeça da realização do exame contrastado. O posicionamento para a punção lombar, né, para a administração intratecal, o paciente vai ficar em posicionamento lateral, normalmente com lateral esquerda, com a coluna um pouco flertida, um pouquinho para frente. Isso vai servir para abrir o espaço do canal medular, o espaço das vértebras. Entre um osso e outro, nós temos uma esponja, é chamado de disco intervertebral. Esse disco ele serve para amortecimento, para que não haja impacto entre os ossos, entre a coluna, os ossos da coluna propriamente dito. Então, nessa esponja, nesse canal, é que vai entrar o acesso, vai entrar a administração do contraste. Pode ser colocado um anestésico, né, administrado utilizando uma seringa de 5 cc com agulha de 22G, que é o exemplo que nós temos aqui. Então, utilizado uma seringa normal e essa agulha de 22G, que ela é mais comprida e com a ponta mais fina. Isso vai ajudar também a administração do contraste. Após o mel de contraste ser administrado, vai se iniciar a administração das imagens, né? E aí podem ser, como a gente estava falando, podem ser raio-x, tomografia ou até mesmo utilizando a fluoroscopia. E entra na mesma característica dos exames anteriores, que os posicionamentos vão ser de acordo com a solicitação médica, posicionamentos em AP, em PA, em perfil, em oblíqua. A gente vai posicionando o paciente de acordo com o que o médico queira. Isso se forem feitos exames de radiografia. Se for a fluoroscopia, como a gente vê a imagem em tempo real, isso acaba sendo menos necessário, certo? Então, após a administração do contraste, espera-se cerca de 30 minutos até 1 hora para que o contraste comece a fazer efeito e seja realizado os exames. Estamos vendo aqui mais um exemplo, o paciente em posição lateral, com a coluna um pouco flertida, né? Só com a cabeça um pouco mais para baixo, abrindo esse espaço, e a gente consegue ver aqui, ó, a parte branca e a parte óssea, e nessa esponja que eu falei, nos discos intervertebrais, entra o acesso, e aí vai ser administrado o meio de contraste. Aqui, a gente consegue ver uma radiografia já contrastada, já com meio de contraste. Que contraste é esse aqui? É o iodo não iônico. E que via de administração é essa? Essa é a via de administração intratecal. Lembrando que na mielografia, na via de administração intratecal, só quem pode fazer essa administração é a equipe médica, tá bom? Mais exemplos aqui de radiografias de exames da mielografia. A gente tem um exame aqui de coluna lombar em AP, onde a gente consegue ver aqui, vocês estão vendo o mouse, né? Essa parte aqui é a parte óssea, né? São as vértebras, propriamente dita. E entre uma vértebra e outra, tem essa esponjinha, certo? Esse disco intervertebral, que serve, como eu estava falando, de amortecimento, para que um osso não fique batendo no outro. Então, veja que o contraste, ele vem descendo no seu fluxo normal. Quando chega nesse disco intervertebral aqui, veja que há um bloqueio. Veja que o fluxo de contraste, o meio de contraste, ele simplesmente não passa. A gente vê branco aqui embaixo. Mas aqui, ó, a gente vê um fluxo muito pequeno, só uma linhazinha. É a chamada hérnia de disco. Quando esse espaço intervertebral, quando esse disco intervertebral, ele já está tão desgastado, essa esponja já está tão desgastada, que ela acaba diminuindo muito o seu tamanho. Isso acaba gerando uma compressão óssea, chamado de osteófitos marginais,
que são popularmente também chamados de bico de papagaio, isso gera muita dor ao paciente. Então, a gente está vendo aqui um diagnóstico de hérnia de disco, que é quando há um bloqueio nessa região, esse espaçamento está bem diminuído. Isso impede ou diminui o fluxo de meio de contraste, e o médico ele já consegue ter um diagnóstico. Aqui a gente está vendo em outro posicionamento, mais lateralizado, né? Fazer um oblíquo aqui, e mais uma vez a gente consegue ver a parte de coluna, as vértebras, e no canal medular o fluxo do contraste, certo? Então a mielografia estuda o canal medular do paciente. Utiliza como meio de contraste o iodo não iônico e sua via de administração é a via intratecal. É um exame que é realizado quando tem como indicação pacientes que apresentam algum tipo de lesão na região do canal medular, seja hérnia de disco, algum tipo de tumor, lesões de maneira geral na região. Exemplo, caso a cidade ofereça um equipamento, por exemplo, de ressonância magnética, claro que você tendo uma ressonância, é um exame que consegue mostrar com detalhes, mas muitas cidades ainda não têm um equipamento como esse. Então, o médico só vai conseguir ter um diagnóstico desse preciso com a mielografia, com o exame contrastado, numa radiografia convencional ou numa tomografia convencional sem contraste. O médico ele pode suspeitar da lesão, certo? Mas é muito difícil ter um diagnóstico preciso. Então, ou o médico solicita uma ressonância magnética, ou pode solicitar também um exame contrastado, que no caso, o exame contrastado específico para esse estudo é a mielografia, certo? Então, assim como em todos os exames contrastados, o médico consegue estudar tanto a parte anatômica, que é o formato da estrutura da região, como também a questão fisiológica, como está funcionando aquela região. O exame é contraindicado quando tem presença de sangue na região cerebroespinhal. Isso é muito raro de acontecer e vai ser diagnosticado antes do exame, caso o paciente já tenha uma patologia muito grave na região. Isso pode gerar problemas futuros a ele, então é contraindicado. Caso o paciente tenha feito alguma cirurgia no local recente, algum tipo de punção, ou ter sofrido algum trauma grave que fosse necessário ele fazer uma cirurgia, então tudo isso é contraindicações da mielografia. Mas como se está utilizando o iodo não iônico, isso diminui muito as contraindicações e as possíveis reações alérgicas. Então o iodo não iônico ele é bem mais seguro, né? Devido ao que nós falamos, tem menor concentração de iodo, baixa osmolaridade, isso deixa o exame mais seguro. Então, basicamente, a mielografia ela tem poucas contraindicações. É só mesmo caso o paciente ele tenha tido algum trauma recente no local, ter feito alguma cirurgia na região, porque aí pode gerar extravasamento do meio de contraste, isso pode gerar algum dano futuro. Mas, tirando isso, somente aquelas questões que nós já vimos, de paciente grávidas, né, ou com severos problemas renais, coisas desse tipo. Tirando isso, é um exame relativamente com baixas contraindicações. Então, a mielografia foi o nosso quarto exame contrastado. Nós já estudamos o esofagograma. Esofagograma estuda que região do corpo? O esôfago, né, o canal que liga a boca até o estômago. Esofagograma estuda o esôfago. Utiliza aqui meio de contraste, utiliza o sulfato de bário e a via de administração é a via oral. Estudamos também o enema opaco ou enema baritado. O enema opaco estuda que região do corpo, intestino grosso e reto. Utiliza aqui meio de contraste, utiliza o sulfato de bário, mas sua via de administração vai ser a via retal, a via endocavitária. Então, enema opaco utiliza o sulfato de bário, via de administração via retal, e estuda o intestino grosso e o reto. Estudamos também a urografia excretora. Urografia excretora estuda que região do corpo, estuda o sistema renal, rins, ureteres e bexiga. Utiliza aqui meio de contraste, o iodo, e a sua via de administração é a via intravenosa, na veia do paciente.
Ureografia excretora, estuda o sistema renal, utiliza o iodo, e a sua via de administração vai ser a via intravenosa. E agora foi nosso quarto meio de contraste, a mielografia. A mielografia estuda o canal medular do paciente. A sua via de administração vai ser exatamente aí, no canal medular, que é a via de administração intratecal. E o meio de contraste utilizado vai ser o iodo não iônico. Lembrando que todos esses exames eu vou passar detalhadamente melhor na próxima aula, nossa aula de revisão. Mas é importante quando vocês estudarem também principalmente essa questão de preparo do paciente. Quase todos os exames nós vimos que exige jejum de 6 a 8 horas, em alguns casos até 12 horas. A questão do preparo intestinal, em alguns casos, além do jejum, o paciente tem que fazer um preparo intestinal, em alguns casos específicos, um preparo antialérgico, né, caso o médico ache necessário. Toda essa parte de indicação e contraindicação do exame, tudo isso é importante vocês irem estudando, não só para a disciplina, ou não só porque futuramente vocês podem trabalhar com isso, mas é uma coisa que cai muito em provas de concurso. Quem aí gosta de estudar, tem muito simulado gratuito aí na internet, teve uma aula que eu deixei até alguns sites, eu deixei um site que tem simulados gratuitos. Toda prova tem questão de exame contrastado, e que quem não estuda, a questão parece dificílima, parece impossível de se saber. Você vê lá, mielografia, muita gente não sabe nem o que é. Mas para nós que estudamos, é um exame relativamente simples, com conceitos básicos. Então, mielografia, só a gente saber que estuda o canal medular, a gente já liga que existe a via de administração intratecal. Então, são palavras difíceis, mas que a partir do momento que a gente estuda, nem que seja um pouquinho, são termos que começam a fazer parte da rotina, e aquela questão que para muitos vai ser difícil, muita gente vai chutar, ou vai ficar sem saber de nada, ou é uma grande porcentagem de errar, para nós vai ser algo fácil, vai ser uma questão batida de ler e saber. Então, os exames contrastados, eles ainda são muito, muito, muito solicitados em provas de concurso. Na prática, hoje em dia, nem tanto, por causa da evolução, principalmente da ressonância magnética. Mas em muitas regiões, os exames contrastados ainda são muito solicitados e são muito importantes. E como a gente tem estudado, estuda diversas regiões do corpo, utilizam diversos meios de contraste com várias vias de administração, e cada um tem suas peculiaridades. Reforçando também que nós vamos estudar 6 exames contrastados, né? Já estudamos sobre 4, vamos para o 5º agora, mas existem muito mais, existem dezenas de exames contrastados. Os que eu tentei trazer para vocês, os mais comuns, os mais pedidos em concursos, com as maiores variáveis. Então, a gente já viu exame contrastado com a administração via oral, via intravenosa, agora via intratecal, utilizando sulfato de bário, utilizando o iodo não iônico obrigatoriamente, que é o caso aqui. Então, essas variações, para vocês acabarem entendendo que realmente tudo isso que eu estou falando existe na prática e é muito utilizado. O nosso 5º exame contrastado é o que o aluno muitas vezes já fica com medo. Professor, eu não vou conseguir escrever nem isso na prova. Lembrando que quando as aulas voltarem presenciais, eu gosto de fazer minhas provas tudo subjetivo, né? Tudo de escrever. Exames contrastados para escrever mesmo. E vocês vão ter sim que escrever esse nome. Mas vamos lá. Como eu disse em uma das aulas, quando vocês verem um nome muito grande, ou um nome diferente, um nome difícil, tenha calma, respirem e tente dividir essa palavra e buscar entender o significado das partes dela. Então, o nosso 5º exame contrastado é a histerosalpingografia. Histerosalpingografia, também conhecida como HSG. A histerosalpingografia, quase esse palavrão técnico aí, é um dos exames contrastados mais comuns. Inclusive, como vocês sabem, eu trabalho na Clínica Viver, muitos pacientes nos procuram para saber, faz esse exame aqui, é sobre a histerosalpingografia. Infelizmente, aqui em Açu não faz exames contrastados, mas em Mossoró faz, por exemplo, numa clínica chamada Nossa Clínica, faz exames contrastados. No próprio Tarcísio Maia, faz tomografias contrastadas. Então, os exames contrastados não estão presentes em Açu ainda, mas temos aqui próximo na região. Então, a histerosalpingografia
é um exame contrastado para estudar, verificar o sistema reprodutor feminino. Então, a esterossalpingografia estuda o sistema reprodutor feminino, certo? Útero, trompas e ovários. Então, se estuda o sistema reprodutor feminino, é um exame específico para as mulheres. É um exame contrastado, como eu falei, muito comum e relativamente antigo. A gente tem relatos, tem dados aqui desde 1960 que ele é feito. Nos anos 90, ele deu um pico muito grande, se tornou muito comum. Mais na frente eu vou explicar o porquê disso, mas até hoje ainda é muito solicitado. Então, a esterossalpingografia é um exame contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, que é o útero, as trompas e o ovário. E é um sistema, é uma característica de um procedimento médico. A esterossalpingografia é um procedimento médico, é um procedimento ginecológico. Então, assim como a mielografia, que sua administração à intratecal é feita somente pelo médico, na esterossalpingografia, por ser um procedimento ginecológico, por ser um procedimento médico, a sua vida de administração também é feita somente pela médica, no caso a médica ou o médico ginecologista. Então, a esterossalpingografia é um exame radiológico contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, útero, trompas e ovário. Obviamente, a sua via de administração vai ser a via endocavitária. Endocavitária, orifícios naturais. Lembra? Ah, endocavitária, retal, orifícios naturais. Reto, útero e uretra. Opa, orifícios naturais, endocavitário. No caso da esterossalpingografia, sua via de administração vai ser a endocavitária, vai entrar no útero, certo? O meio de contraste vai ser o iodo e a sua via vai ser a via endocavitária. Esterossalpingografia, via de administração endocavitária, aonde? No útero. Meio de contraste utilizado, o iodo. O principal objetivo da esterossalpingografia é o estudo das trompas uterinas, verificar se elas estão obstruídas, desobstruídas, dilatadas demais, ou com diminuição de seu espaço, estudo de tumores. Mas na prática mesmo, a esterossalpingografia ela é muito estudada e muito pedida para o estudo da infertilidade. Então, muitas vezes, a paciente, ela não consegue engravidar, ela está tentando, mas não está conseguindo engravidar. Ela procura ajuda médica, o médico solicita diversos exames e nada está batendo com o diagnóstico, com o possível diagnóstico. Então, ele pode solicitar uma esterossalpingografia para complementar esse diagnóstico da infertilidade. Por exemplo, se as trompas da paciente estiverem obstruídas, vai dar para ver na esterossalpingografia. Se a trompa está obstruída, o óvulo ele não consegue passar. Então, a esterossalpingografia, o médico vai ter um diagnóstico preciso com relação à infertilidade, certo? Como eu estava falando aqui, é bastante utilizado para estudo de causas da infertilidade, né? Fertilidade feminina. Lembrando que homem também pode ser infértil, certo? Então, a esterossalpingografia estuda a infertilidade feminina. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês para ilustrar. Eu sou lento. Cadê? Opa, achei o vídeo demais. Então, aqui nós temos anatomicamente o estudo do sistema reprodutor feminino. Nós temos aqui o canal. Nós temos aqui o útero. Nós temos aqui do lado as trompas. E aqui a região, o ovário. Então, a esterossalpingografia estuda essa região, o sistema reprodutor feminino, o útero, as trompas e o ovário. Sua via de administração é a via endocavitária, né? Diretamente no útero. Lembrando, sempre reforçando, nós da radiologia não administramos contraste. Nesse caso específico, quem administra o contraste vai ser a médica ou o médico ginecologista. E a permeabilidade das sondas diretas.
A gente vai estudar melhor daqui a pouco essa questão do preparo específico para o exame. Como a sua via de administração ela é muito invasiva, existe todo um preparo específico. Que meio de contraste é esse? O iodo. Que via de administração é essa? Via endocavitária. Veja que o meio de contraste, ele chega no útero e se espalha pelas trompas. E aí o médico, nós vamos fazer as radiografias e o médico vai dar o diagnóstico. Aquele exemplo que eu estava dando a vocês do diagnóstico. Faz a esterossalpingografia, veja que o contraste, que o iodo, ele se espalha muito bem nessa trompa aqui, certo? Na trompa esquerda do paciente. Se espalhou o fluxo normal. Mas veja que na outra há um estreitamento aqui nessa região e uma obstrução. Isso gerou anatomicamente uma deformidade aqui. Veja que uma região está mais alta que a outra e uma região está mais larga do que a outra. Veja que aqui há um estreitamento. Isso está impedindo o meio de contraste de passar. Então, se está impedindo o meio de contraste de passar, obviamente que está impedindo também o processo de ovulação, de transporte, né? Então, uma paciente como essa, ela pode engravidar? Pode engravidar, mas a chance ela reduz em 50%. Ela só tem apenas um canal funcionando, que posteriormente vai começar a trabalhar sobrecarregado, vai sentir dor, vai dar problema, além de ter dificuldade de engravidar. Esse é só um exemplo de possível patologia que pode ser estudada pela esterossalpingografia. Então, tendo tumor, se essa parte tivesse bloqueada também, ou anatomicamente algum outro tipo de problema, a esterossalpingografia também iria diagnosticar. Como aqui nós temos na imagem. Fluxo de contraste se espalhou por uma trompa, mas na outra, ó, cadê o contraste? Não tem. O contraste não conseguiu chegar na região. Ó, a trompa direita está obstruída. Professor, como é que você sabe que a direita do paciente é essa daqui ou é essa daqui? Porque anatomicamente, desse lado aqui, normalmente, é onde fica o lado direito do paciente, a identificação. E aqui o lado esquerdo. Então, a esterossalpingografia funciona dessa forma. Depois tem mais vídeos para mostrar a vocês, eu explico melhor. Então, é um exame que tem uma via de administração considerada invasiva, né? Ou seja, que invade a privacidade do paciente. E então, para isso, existe todo um preparo. Esse preparo também envolve toda aquela questão pré-exame, de entrevista, de orientação, de exames para saber se o paciente tem alergia ou não, e coisas desse tipo. E por se tratar também de um exame ginecológico, tem todo um preparo da paciente. Professor, mas você é um técnico de radiologia, homem, se você for participar de um exame como esse, a paciente vai estar lá em posição ginecológica, vai estar despida e você vai estar na sala? Sim, é o nosso papel e a gente vai ver, assim como, por exemplo, no enema opaco, que a via de administração é retal, né, também é invasiva, a gente, além de estar participando do exame, a gente vai fazer o processo de posicionar a paciente, de trocar chassi, de colocar técnica, realizar o exame. Então, cabe sempre a nós a boa postura que nós já falamos, da ética, do profissionalismo, da humanização, tudo isso que eu venho sempre pregando da importância das disciplinas, de você passar confiança ao paciente, da paciente se sentir seguro com você na sala. Então, a estero, por se tratar um exame ginecológico, tem todo um preparo durante o exame. Então, a paciente vai ficar em posição ginecológica, né? A médica ou o médico, o ginecologista vai fazer todo o preparo, a higienização da região e vai introduzir um espéculo. Para quem não sabe, o espéculo é isso aqui, ó. O espéculo, ele serve basicamente para a abertura do canal vaginal. É colocar essas duas pontas e por aqui a médica ela consegue fazer a abertura do canal. Para as mulheres que já fizeram
preventivo, Papa Nicolau, já conhecem. Depois disso, vai ser colocado uma pinça Posey. A pinça Posey é essa daqui, é uma pinça mais comprida e com duas pontinhas aqui, e essas pontinhas, elas têm que atingir até o colo uterino. Vai ser feito, o colo uterino vai ser tracionado para melhorar o fluxo do contraste, para o contraste entrar melhor. Depois de colocar o espéculo, vai colocar a pinça Posey, vai ser tracionado o colo uterino, né? Tracionado é a força de expressão, vai ser colocado um pouquinho para cima, só ou para baixo, só para o meio de contraste passar melhor e fluir melhor. Após isso, vai ser feita a injeção do meio de contraste, que no caso é o contraste iodado, né? É o iodo que vai ser utilizado, sempre de preferência o iodo não iônico, devido ao que nós já estudamos de diminuição de possibilidade das reações alérgicas. Dentro desse preparo, também pode se orientar a paciente a tomar algum tipo de comprimido, Buscopan, ibuprofeno, antes do exame, porque posteriormente a paciente vai ter alguns incômodos devido ao procedimento. Vão ser feitas radiografias, posicionamento, como sempre, de acordo com a necessidade médica, AP, oblíqua, perfil, enfim, do jeito que a médica quiser fazer. O exame vai durar em média de 20 a 40 minutos, todo o procedimento, depois da administração do contraste, certo? E vai se estudar as trompas uterinas e o útero. Mais uma vez aqui o exemplo do que é um espéculo, uma pinça Posey, para quem não conhece. A gente tem, mais uma vez, anatomicamente aqui um útero, onde vai ser colocado o catéter do acesso, né? Vai ser administrado o contraste, o iodo. O iodo vai se espalhar pelo útero do paciente e vai descendo na região das trompas. E aí a médica vai conseguir estudar. Exemplo aqui, mais uma vez, de uma radiografia. São feitas radiografias de pelve, bacia, quadril, né? Nessa região vão ser feitas radiografias para a médica conseguir estudar o fluxo do contraste. Veja que, nesse exemplo de exame, o útero ele está arqueado mais para um lado do que para o outro, né? Veja que esse lado aqui está mais alto do que o outro, e veja que esse lado aqui tem um fluxo maior do que o outro, do que esse aqui. A gente consegue ver contraste até na cavidade peritoneal. Então, anatomicamente, essa paciente ela está com problemas anatômicos aqui na região. Isso, sem o contraste, é de difícil estudo. No exame radiológico é quase impossível. Por isso a extrasalpingografia é tão utilizada até hoje. Mais um exemplo aqui, né? A gente consegue ver nessa radiografia, nesse exame, inclusive o acesso, né, que foi colocado, e aí o meio de contraste de iodo se espalhando pelo útero e descendo pelas trompas. Então a médica ela faz uma análise profunda, desde se essas trompas estão largas demais, ou estreitas demais, ou bloqueadas ou não, como está o fluxo. E que via de administração é essa? Via de administração endocavitária, meio de contraste e o iodo. Mais um exemplo aqui, via de administração endocavitária, o iodo é administrado na região, administrado por quem? Pela própria médica, e se espalha na região das trompas. Histerosalpingografia, estuda o sistema reprodutor feminino, e utiliza como meio de contraste o iodo, e sua via de administração é a endocavitária. Eu vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês. Tem um vídeo ainda mais longo que eu mostro literalmente o procedimento sendo feito. Na verdade, não sou eu que mostro, né? É uma paciente que fez o procedimento e ela gravou e autorizou a divulgação. Então, nesse vídeo, eu vou deixar para mostrar só em sala de aula, porque é um vídeo longo, acho que uns 10 minutos. E para mostrar aqui ficaria cansativo, ficaria longo demais. Então, posteriormente, em sala de aula, eu mostro esse vídeo para vocês com mais calma, porque são muitos detalhes, eu vou explicando. E aí vocês vão conseguir ver o posicionamento da paciente, o papel da médica, o papel do técnico em radiologia. Vai ver literalmente o técnico trocando o chassi, realizando o exame. Então, é um vídeo bem legal. Mas eu vou mostrar um vídeo agora de um médico falando sobre o exame.
Eu não sei se quando eu compartilho vocês ouvem o som, mas eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem ouvir o som. Então a gente consegue ver o médico nos ajudando a entender melhor sobre a esterossalpingografia e mostrando também a sua importância. Então, a esterossalpingografia, como a gente vem estudando, vem vendo, ela é, na prática, muito utilizada para o estudo da infertilidade, né? Mulheres que não estão conseguindo engravidar. Então, é um exame muito comum. Mas ela pode acabar estudando anatomicamente diversos outros tipos de patologias na região. Pacientes que sofrem de abortos repetitivos, o próprio estudo anatômico, que é o formato, né, anatômico do útero, das trompas, do próprio ovário. Então, tudo isso pode ser estudado e investigado dentro da esterossalpingografia. Vale ressaltar que é um exame invasivo, né, como a gente tem visto aí nos vídeos e no conteúdo, e vai expor ao usuário e gera uma grande ansiedade. Sobre as contraindicações, pessoas que tiveram algum tipo de reação alérgica, já tenha feito, né, um exame contrastado e apresentar algum tipo de reação alérgica, deve ser informado ao médico. Pacientes grávidas, obviamente, não podem realizar o exame, paciente que esteja com grande infecção na região, ou pacientes que têm graves problemas renais. Ah, professor, por que você fala sempre que é contraindicado para pacientes que têm problemas renais? Porque, como vocês sabem, o meio de contraste, o iodo, ele é uma substância química e vai ser administrado de fora para dentro do corpo. E como ele é hidrossolúvel, né, se dissolve em água, posteriormente essa substância vai o quê? Ela vai ser absorvida pelos rins para ser excretada no nosso sistema renal, né? E a partir do momento que o paciente ele tenha graves problemas renais, a substância não vai conseguir ser excretada, vai ficar nos rins e posteriormente pode gerar algum tipo de dano ao paciente, porque o paciente não vai conseguir expelir essa substância, que normalmente a substância é expelida em até 24 horas. Pós-exame é sempre muito orientado ao paciente a beber bastante água para eliminar o meio de contraste. Depois do exame, vai ser recomendado evitar relações sexuais alguns dias, o paciente vai ficar em repouso, em descanso, cerca de 10 a 15 dias em repouso, para recuperação total do exame. No mais, apesar de ser bastante invasivo, ser doloroso, não tem grandes cuidados ou precauções que possam ser colocadas. Eu fiquei
curioso. Eu vou mostrar o outro vídeo assim rapidinho, só para vocês entenderem um pouco mais ou menos de como o exame funciona na prática. Deixa eu apresentar aqui. Opa, tá aqui. Então, como eu estava falando, essa paciente, ela gravou o próprio exame, e isso é ela na casa dela, no pós-exame, comentando como foi o exame. Então, aqui a gente vê uma mesa de raio-x normal, aqui a gaveta, paciente em posição ginecológica, nós temos a médica, veja a médica com capote, protetor tireoide, porque ela está todo tempo perto da paciente, então a gente faz o exame, a gente fica lá atrás do biombo, mas a médica está exposta à radiação, né? Então ela toda preparada aí. Deixa eu tirar o áudio aqui, que na sala eu mostro melhor. Ela vai explicando tudo, na sala eu mostro melhor. Mas enfim, é feito todo o preparo, ó, como eu falei, é um exame que é um procedimento ginecológico, a gente consegue ver atrás aqui até a estativa, né? Da sala do raio-x. Então a médica faz todo o procedimento de higienização, aquilo que eu falei, do espéculo, da pinça. Ó, aqui é o profissional da radiologia ajudando a médica, né? A médica pediu ajudar ele na colocação ali do meio de contraste, do iodo. A médica pegando os equipamentos. E depois de todo o preparo, que a médica preparou toda a paciente, ó, o papel do profissional da radiologia, posicionando a paciente, centralizando, colimando, porque imagina a médica fazer todo o preparo, a paciente passar por toda essa situação, imagina o técnico em radiologia errar a colimação, ou errar a técnica, o exame ficar claro demais, ou escuro demais, ou cortar determinada região, não dá, né? Então o papel, ó, botou mais para cima, centralizou a paciente, está ajeitando o tubo, ó, ajeitando o tubo para a colimação ficar correta, centralizando a paciente direitinho. Depois vai pegar o chassi, preparar, fazendo as medições ali, e pagou o posicionamento aí já paciente, para fazer uma radiografia de quadril, né, bacia. E aí vão ser feitas radiografias, né, várias radiografias. O profissional vai só trocando os chassis e realizando o exame, para a médica ter várias imagens. A gente viu que isso é muito comum nos exames contrastados, são as chamadas radiografias seriadas, né? A médica já fez o acesso, está tudo pronto, ela vai aqui administrar o iodo. Depois ela dá o ok para o profissional da radiologia e ele começa a fazer o processo de realização das aquisição das imagens. Pega o chassi, coloca, fecha, vai lá para trás, realiza o exame. E a médica administrando o contraste, administrando o iodo, né? Logo depois o técnico veio, mais um. Trocou o chassi, botou outro, mais exames. Em média, são feitas 5, 6, 7 radiografias de acordo com o que a médica queira. O profissional que já fez algumas, botou rapidamente. Iago, por que tão rápido? Porque a paciente está com dor, ela está desconfortável. Então, é só trocando o chassi e realizando o exame. Depois, quando terminar tudo, ele sai revelando tudo e tem que dar certo, não pode errar, não. Então, aqui é o exemplo, mais ou menos, de como funciona a histerossalpingografia. Histerossalpingografia, exame radiológico contrastado, que estuda o sistema reprodutor feminino. Utiliza como meio de contraste o iodo e sua via de administração é a via endocavitária. E nosso sexto e último exame é a flebografia, também conhecida como venografia. Veno é de venosa, de veia, e grafia é de registro, de estudo. Então, a venografia é o exame contrastado que estuda as veias. Só que tem uma característica, não é todas as veias do corpo, até porque existem muitas, né? Então, a venografia, ela estuda as veias dos membros superiores e inferiores. Se nós temos um exame contrastado que estuda as veias, qual vai ser sua via de administração? A via de administração vai ser a via venosa, intravenosa.
Então, a venografia é o exame contrastado que vai estudar as veias dos membros inferiores e superiores, e o meio de contraste utilizado nela vai ser o iodo, certo? Sempre lembrando de caracterizar a importância de ser o iodo não iônico, por ser mais seguro. Venografia estuda as veias dos membros inferiores e superiores, utiliza o meio de contraste iodo, e sua via de administração, obviamente, vai ser a via intravenosa, né? O meio de contraste hidrossolúvel, né? O iodo não iônico, né? E a via de administração vai ser a via endovenosa. E, posteriormente, vão ser feitas, né, radiografias, tomografias ou exames de radioscopia, que é a que mostra mais em tempo real. Assim, o médico podendo estudar as veias desse paciente. Lembrando que muitas vezes alguns alunos, até profissionais, colocam o estudo das veias e artérias. Não, a venografia não estuda a parte arterial e ela também não estuda todas as veias do corpo humano. A venografia estuda as veias dos membros inferiores e superiores. É um exame muito comum para estudo de trombose venosas. Algumas pessoas têm as veias muito calibrosas. Deixa eu mostrar até a imagem para já ir ilustrando para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Então, pacientes que têm as veias muito calibrosas, têm problema de circulação, isso é muito comum, principalmente nos membros inferiores, né, que com o passar dos anos aguentam muito o nosso peso, a gente força muito, então pacientes que têm problema, pode ser solicitado uma venografia, que é a flebografia. Então a gente consegue ver uma radiografia aqui da região da perna, né, que é a parte do joelho, a tíbia e a fíbula, e o meio de contraste, que no caso aqui é o iodo não iônico, se espalhando nessa parte venosa. Para a gente pode até parecer um amontoado de veia, mas para o médico, né, posteriormente um angiologista, ele vai estudar cada uma delas, saber quais estão dilatadas, quais estão obstruídas, o porquê, enfim. E podem ser utilizadas tanto nos membros inferiores, se a gente vê aqui a parte de pé, tornozelo, a parte distal da perna do paciente, também a parte venosa e também na região superior. Consegue ver a região aqui da clavícula e do ombro direito do paciente, né? Flebografia do MSD, membro superior direito, mostrando a parte de trombose venosa. Então, a flebografia ou venografia estuda essa região, essa parte de veias dos membros superiores e inferiores. Sua via de administração é a via intravenosa, e o meio de contraste utilizado vai ser o iodo não iônico. Eu vou mostrar o vídeo, mas depois eu mostro. Então, é muito importante esse preparo pré-exame, durante o exame e pós-exame. Então, é sempre orientado ao paciente a hidratar-se bem, certo? Tanto antes do exame quanto pós-exame. Isso vai ajudar muito o funcionamento renal dele e, posteriormente, a excreção da substância de meio de contraste. Como em basicamente todos os exames contrastados, o paciente tem que vir em jejum, certo? Então, jejum varia um pouco de 6 a 8 horas, ou de 8 a 10 horas, enfim. E é muito importante informar o médico toda essa questão de alergia, qualquer alergia relacionada ao iodo, alergia a frutos do mar, problemas renais, suspeita de gravidez, tudo isso é informado pré-exame. Como a gente tem estudado, o exame contrastado não é apenas o paciente chegar com a requisição na sala e realizar o exame. É feita toda uma entrevista antes do exame, o paciente assina o termo de ciência, responde à entrevista, onde tem que ser esclarecida todas as dúvidas, para que no dia do exame, como tem toda uma preparação da sala, da equipe, são exames demorados, que tudo esteja pronto e que tudo dê certo. Então, na venografia não é diferente. Todo esse preparo, toda essa orientação, ela é dada. Vai ser feita uma asepsia no local, né, na veia que o médico vai querer estudar. Então, vai ser feita uma asepsia, uma limpeza da região e, posteriormente, uma punção venosa, né? Vai ser inserido um catéter na veia. Então, se for um estudo do membro superior direito ou do membro superior esquerdo, o acesso, o meio de contraste vai ser administrado numa veia daquela região. Então, se é um estudo venoso da perna esquerda, então a administração vai ser feita numa veia da perna esquerda. A administração é feita normalmente pela equipe de enfermagem, nesse caso. Vão ser realizadas radiografias de acordo com a solicitação médica.
Então, o médico ele pode solicitar radiografias em AP, radiografias em perfil, e pós-exame é sempre orientado ao paciente não mexer o membro, deixar a região do membro imobilizado. Devido também que é feita uma punção na região, vai ser mexado o contraste, o paciente pode sentir incômodo, e também para não haver extravasamento. É orientado pós-exame o paciente evitar mexer naquela região por algumas horas. Durante o exame da venografia, o que pode ser feito? Pode ser feito o chamado garroteamento. Você garrotear é só pegar aquela liga amarela, certo? Amarrar na região e fechar. Do mesmo jeito que quando a gente vai fazer um exame de sangue, ou vai doar sangue, algo assim, não coloca um garrote no nosso braço. Para que esse garrote é colocado? Para que a nossa veia, o sangue, ela não se espalhe, consequentemente, vai deixar a nossa veia mais calibrosa, facilitando o acesso. Na venografia não é diferente, vai ser feito o garroteamento da região, e esse garroteamento vai melhorar a entrada do meio de contraste, e na radiografia também vai dar um destaque maior na região que o médico ele quer estudar. Então, nesse slide aqui, a gente está explicando mais ou menos isso, de como funciona, que também é feito esse garroteamento. Vai ser garroteada a região de interesse, vai ser administrado o contraste. Como o contraste iodo ele é hidrossolúvel, né? Ele se dissolve em água, consequentemente se espalha muito rápido, se não tiver o garrote, assim que o contraste for administrado, ele vai fazer o quê? Vai se espalhar na corrente sanguínea e vai embora. Aí o médico ele vai perder um pouco o controle do estudo da veia específica que ele quer. Então a equipe de enfermagem vai garrotear para evitar que o sangue passe, consequentemente que o contraste passe, o contraste vai ficar bem concentrado naquela região que ele quer, e aí nós vamos começar a fazer as radiografias. Tem muitas variáveis, mas, por exemplo, se o médico ele quer estudar a perna direita do paciente, então ele vai garrotear mais ou menos próximo ao joelho e próximo ao tornozelo, para que o contraste fique bem concentrado naquela região. Se ele quer estudar as veias do antebraço, ele garroteia o punho, o cotovelo, ou mais na região do ombro. Enfim, toda essa parte é feita, o médico estuda para saber qual vai ser a melhor forma de concentrar o contraste naquelas veias específicas que o médico ele quer estudar. E aí, posteriormente, entra o nosso papel da radiologia, que é de posicionar o paciente de acordo com o que o médico queira, AP, perfil, PA, as oblíquas, de acordo com a necessidade que o médico queira ou até onde o médico queira. Sobre o preparo do paciente, após a realização das radiografias, que vão ser aquelas radiografias seriadas, né? Vão ser feitas várias radiografias com vários posicionamentos diferentes. Vai ser retirado o catéter, vai ficar comprimida a região por cerca de 10 minutos para evitar maiores sangramentos. Lembrando que todo exame contrastado, independente de qual seja, pós-exame, o paciente ele fica em observação. A gente viu isso na disciplina passada, o paciente ele fica sempre em observação, de 30 minutos até 1 hora, para acompanhar possíveis reações alérgicas ao meio de contraste ou alguma situação que não apareça durante o exame. Então, o paciente pós-exame ele vai ficar em observação durante alguns minutos, algumas horas. O exame geralmente vai variar entre 30, 40, 90 minutos, de acordo com o que o médico queira estudar, a quantidade de veias que ele vai querer estudar. E sempre a importância da boa hidratação, da boa ingestão de líquidos para ajudar o organismo a expelir o meio de contraste. Aqui as imagens que nós estamos mostrando. Então, dentro dessa imagem aqui, um exemplo. Pode ser passado o garrote no tornozelo e no joelho. Passou o garrote aqui, passou aqui. Administra o contraste na veia e o fluxo de contraste, o fluxo sanguíneo, vai diminuir sua passagem para outras regiões. Vai ficar preso, concentrado exatamente onde o médico quer estudar. Isso vai acabar ajudando na qualidade da imagem, posteriormente ajudando no diagnóstico. A venografia tem como objetivo estudar principalmente as obstruções venosas, né? Dilatações venosas, as TVPs, né? Que são as tromboses venosas profundas, que é relativamente comum. O estudo anatômico e fisiológico das veias, dos membros superiores e inferiores. Nós temos muitas vezes, o médico ele escolhe algumas, normalmente as principais que geram esse dano, ele já tem feito
a clínica médica, os outros exames do paciente, e ao diagnosticar a veia que ele quer específica, o exame é feito específico naquela veia para ter um estudo bem aprofundado, tanto anatômico, né, tanto do formato da veia, se tem dilatações, se tem estreitamento, como fisiológico. Se não está passando bem o meio de contraste, consequentemente não vai estar passando bem sangue, esse tipo de coisa. E a venografia ela pode ser utilizada também para guiar alguns procedimentos endovasculares, né? Por quê? Porque o médico ele vai conseguir estudar qual veia está funcionando bem, qual veia não está funcionando, e pode acabar ajudando a ele em algum outro tipo de tratamento, algum outro tipo de cirurgia, para ele saber qual veia ele pode utilizar ou não, qual veia está funcionando bem, está com um bom fluxo. Como se trata de um exame que vai utilizar o meio de contraste iodo, então entra toda aquela questão, né, de alergia ao próprio iodo, a frutos do mar, os cuidados que deve se ter de pacientes com problemas renais graves, de mulheres grávidas, mesmo sendo utilizado o iodo não iônico, né, que é o mais seguro, todos esses cuidados e esse preparo pré-exame, durante o exame e pós-exame, ele tem que ser feito. Bom, pessoal, hoje nós concluímos os outros 3 exames contrastados, né? Formando 6 exames contrastados. Eu sei que é muito conteúdo, que eu falo rápido demais, que eu vou explicando aí, principalmente como não tendo a presença de muitos alunos fazendo pergunta, é muito difícil dosar o ritmo. Mas eu estou sempre à disposição, pode deixar o WhatsApp, ligar, deixar e-mail, eu sempre deixo aqui os contatos, quem quiser deixar e-mail, ligar, coisa do tipo. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvida, para enviar material. E lembrando também que todo esse conteúdo ele vai ser dado em sala de aula posteriormente. Vou passar todo o conteúdo, mostrar, ainda mais, na verdade, né, tem conteúdo que a gente não vê aqui e que vem em sala de aula, que é o conteúdo mais prático, visitas técnicas, alguns vídeos mais longos, as dúvidas são melhor tiradas. Então, tudo isso vai ser dado e vai ser melhorado na questão do retorno às aulas, reforçando que, infelizmente, ainda não temos uma data específica para o retorno às aulas em sala de aula. Sempre que tiver novidade, eu vou passando para vocês. Então, hoje, nós estudamos 3 exames contrastados, né? Estudamos a mielografia, que é o exame contrastado que estuda o canal medular, utiliza o meio de contraste iodo não iônico, e sua via de administração é a via intratecal. Estudamos a esterossalpingografia, que é o exame contrastado que estuda o sistema reprodutor feminino, sua via de administração é o iodo, e sua via de administração é a endocavitária, né, no útero da mulher, e o meio de contraste utilizado é o iodo. E estudamos também a venografia, que é o estudo das veias dos membros superiores e inferiores, onde se utiliza também o iodo, e a via de administração é a via venosa. Então, para deixar uma mensagem para fechar nossa aula de hoje, que ajudar um estudante da área, um colega de profissão, não gera concorrência, gera admiração. Então, vocês tendo a oportunidade em qualquer área que seja, na radiologia, na vida pessoal, ou em outras formações, cursos que vocês tenham, podendo ajudar um profissional, podendo ajudar um aluno, ajude. Se coloque à disposição, envie material, tire dúvidas, se importe com aquela pessoa. Não veja aquela pessoa como uma concorrente, um inimigo, alguém que vai tirar seu emprego. Veja como alguém que é seu colega, que precisa da sua ajuda. E ele com certeza vai ser muito grato a você por isso. E mesmo que não seja uma boa pessoa, independente do outro. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Próxima terça-feira, nós temos nossa aula de revisão, onde a gente vai esclarecer sobre todos os 6 exames vistos. E aí, posteriormente, caso as aulas realmente não retornem, aí a gente já entra na próxima disciplina, que também será comigo, será a disciplina de radioterapia. Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos e desejo uma boa noite. Ellen, sempre presente. Muito obrigado, Ellen. Fico muito feliz quando vocês assistem e entram, tá bom? Muito, muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todos.